Olá, estamos iniciando aqui mais um episódio do OnCast, o podcast da OnTV. Meu nome é Roger Santos e estou aqui ao lado da minha bela esposa, Lely Marques. Obrigada pelo Bela. Que romântico, né, gente? Vamos Já começar começou. bem o episódio de hoje, né? É um prazer estarmos com você em mais um episódio. Agradecemos você que está sempre aí compartilhando, acompanhando, curtindo e enviando para os seus familiares, seus amigos, essas histórias que a gente recebe aqui nos nossos estúdios. Gente, e hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, mas antes disso, roda a vinheta! Estamos com uma convidada muito especial. Ela que começou contando a sua história, registrando a sua história em livro, e com isso ela viu algo novo se abrir. A possibilidade de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, a levarem o seu conteúdo, o seu conhecimento e as suas histórias além, inclusive a mim mesma. E a gente vai receber com muita alegria, com muito prazer aqui a Priscila Vasques, nossa parceira da UNTV. Obrigada, Pri, bem-vinda! Olá, Seja obrigada. bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Bom ter Obrigada vocês pelo aqui. convite. Tô feliz de estar aqui. Obrigada. Que bom poder contar a tua história, poder conhecer melhor a tua história. Aqui nos bastidores, gente, a gente já estava conversando um pouquinho com a Pri e conhecendo melhor ela, assim, e cada história é tão única, tão diferente, traz tantos aprendizados e com certeza hoje a gente vai aprender muito com a história da Pri. Obrigada, Pri. Obrigada eu pelo convite. Tu Obrigada. traz a história das pessoas, a tua história e a história das outras pessoas, através de um livro. E nós aproveitamos para contar essa história através de vídeo. É verdade. É. São diferentes meios. Diferente. É Seja verdade. bem-vindo ao OnCast. Obrigada. Pri, mas conta pra gente de que lugar do Brasil você é. Eu também sou do Sul, assim como vocês. Mas eu sou do Sul, mas sou do Paraná. Eu nasci em Cascavel, mas sou mais curitibana do que cascavelense, porque eu fui para Curitiba com 8 anos de idade, então eu sou mais curitibana do que cascavelense. Então que morei em legal. Curitiba praticamente a minha vida toda até vir para cá. Mais uma sulista aqui agora. Mais uma sulista. Eita. Uau! Sim. Pri, e que área que você trabalhou lá? Qual a tua experiência profissional Uhum. lá no Brasil? A minha experiência é recursos humanos e transporte de produtos perigosos, bem específico, né? Trabalhei muitos anos na parte de recursos humanos, no Banco HSBC, então trabalhei no HSBC há alguns anos. E depois do HSBC eu fui para logística e não saí mais da logística. Entrei na logística na parte de recursos humanos e do recursos humanos eu fui para a área de qualidade. E sou gestora de qualidade, formada, pós-graduada em gestão de qualidade, mas sempre no ramo de produtos perigosos. Então, trabalhei uma época com produtos carga seca, que são os produtos embalados, como se fosse aqueles galões de tinta, essas coisas de produtos perigosos, mas produtos embalados. E depois eu fui para a parte de produtos perigosos de caminhão-tanque. Então, aqueles caminhões cilindro, que é gasolina, e esses produtos químicos que são inflamáveis, que são corrosivos e assim por diante. Então, fiquei no ramo da logística trabalhando com isso 10 anos praticamente. Isso em Então, Curitiba. em Curitiba. Sempre lá. Sempre em Curitiba, e as empresas que eu sempre trabalhei na área de logística com produtos perigosos envolvia combustível. Então, envolve combustível, envolve Petrobras, né? Então, trabalhei com Petrobras, Ipiranga, Shell, Braskem, Dow Química e muitas outras empresas assim, de ponta, né? No ramo de química. O que te levou para essa área? É estranho, né? Uma mulher falando sobre, né? A maioria parece que Então, isso também é uma coisa assim, bem curiosa, porque eu fiz todos os treinamentos da área de produtos perigosos, inclusive o MOP, que o motorista que dirige o caminhão de produto perigoso precisa fazer essa certificação, né? O MOP. E eu sempre fui a única mulher nos treinamentos. Então, nas auditorias, eu sempre fui a única mulher. Ainda é um ramo muito masculino. Já temos, claro que nos últimos anos melhorou muito. Quando eu saí desse ramo, nós já tínhamos muitas mulheres dirigindo caminhões perigosos, já tínhamos muitas, mas os homens ainda eram maioria. E não só para dirigir os caminhões, mas na gestão também. E eu fui para essa área porque eu trabalhei na área de recursos humanos e abri um recrutamento interno na empresa que eu estava. E o meu gerente falou, essa vaga é a sua cara. Eu falei, mas e como que é a minha cara se eu não sei nem do que você está falando? Daí ele falou assim, porque essa vaga vai fazer auditoria.
e vai ter contato com o fornecedor. E eu preciso de uma pessoa dinâmica como você para poder fazer esse relacionamento. Aí ele falou, vou te indicar para o recrutamento interno, para essa vaga, e a gente, se você passar, a gente vai dar todo o suporte de treinamento para você e tal. E assim foi. Ele me indicou para a vaga, E o supervisor? meu gerente. Gerente. E aí a diretoria aprovou, porque a pessoa já tinha saído, não tinha ninguém mais na área. Então a área estava descoberta. Era uma E urgência. aí, como eu já estava lá dentro da empresa, era mais fácil, porque era só me remanejar e pagar os treinamentos para eu fazer. Eu sei que, assim, em 1, 2 meses eu fiz todos os treinamentos que precisava, tomei conhecimento do que precisava e fiquei na área e nunca mais saí. Já ganhou promoção. Aí ganhei promoção e lá fiquei. E aí não saí mais. Então entrei para essa área dos produtos perigosos, caí de paraquedas, que eu não sabia nem como é que era. Sabia que existia, porque eu era do Recursos Humanos, eu atendia os motoristas, então conversava com eles, eu tinha um pouquinho de conhecimento, mas noção nenhuma de como tudo aquilo funcionava, né? E aí eu entrei para essa área e nunca mais saí. Muitos anos nessa área? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Bastante. Experiência, né? É. Baita experiência. 10 anos. E a sua família toda tá lá, no Paraná. Ah, sim, toda no Paraná, toda não, né? Grande parte. Então, meu pai ainda mora em Curitiba, mas os meus avós, as minhas tias, em Cascavel, da onde eu sou. Mas o meu pai é paulista, então ele tem os irmãos dele ainda morando em São Paulo, interior de São Paulo, Araçatuba. E eu tenho uma tia que mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Vizinha E- nossa. Essa E vizinha. aí ela é mais gaúcha do que paulista, porque ela perdeu já totalmente o sotaque, ela fala bem carregado, o gaúchês dela é bem carregado. Aham. Nem é nada. Bah, ela Isso, perdeu o bah, sotaque tudo é. paulista. Guria, me conte! Bah, é tudo assim. Então, assim, ela é muito. Também, né? Ela é muito gaúcha, muito gaúcha. Mas ela é paulista, o sangue dela é paulista, mas ela engana Ela vai super. assistir. Vai. Que Beijo, tia. Beijo, te amo, tia Cida. legal, que legal. Sim. A gente morou perto ali de Novo Hamburgo. Moramos em Taquara, que é Aham, sim. 30, 40 quilômetros, eu acho. Sim, Bem pertinho. pertinho. Sim. Era um trajeto, né? Era um É. caminho, como a gente fala, caminho da roça pra nós. Mas aí você casou em Curitiba. Sim, meu marido também é de Curitiba, meu marido é de Umuarama, também interior do Paraná, mas também foi para Curitiba criança, então também é mais curitibano do que o umuaramense. 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 Cascavel. Fala 3 vezes umuaramense, umuaramense. Trava a língua. É o trava-língua. Trava a língua. Mas cascavelense também? Cascavelense. Eu, aham. também eu já tinha ouvido falar muito na cidade de Cascavel, mas cascavelense não é uma palavra, É, né, normal Que do a dia a gente dia. que usa, a gente né? usa. Tu nasceu em Cascavel, então. assim, Cascavel, pé vermelho. Pé vermelho. Pé vermelho. E aí uma vida construída lá, profissional, pessoal, casou e tudo mais. E como que foi assim, vou para os Estados Unidos, vamos, não vamos? Era um sonho meu, mas não era do meu marido. Então, assim, foram alguns anos esperando o tempo dele, né? Uhum. E aí, além de tudo isso, meu marido é filho único. Então, além da vontade, tinha a questão da preparação dos pais dele Família. também para esse momento, porque ele é filho único. Então, assim, eu sempre quis vir para os Estados Unidos e eu queria muito fazer o ensino médio aqui. E minha mãe tinha um primo que já morava aqui muitos anos e ele conseguiu o documento dele e foi visitar a família no Brasil depois de muitos anos já morando aqui. E ele tinha uma filha na mesma idade que eu. E aí, na época, ele falou assim: deixa ela ir com a gente pra ela estudar com a minha menina. Ela quer ir, tá na mesma idade, vai morar lá em casa, vai ficar com a gente. Nossa, eu fiquei enlouquecida, porque eu já queria ir. E ainda tinha uma pessoa que queria me levar. Eu falei: não, eu quero ir, quero ir, quero ir. E a minha mãe falou: tá louca? O que vai ter uma menina de 15 anos do outro lado do mundo, sozinha, não sei o quê? Mas é teu primo. Não interessa, não sei o quê. E não me deixou ir. E meu pai, o maior incentivador: deixa a menina ir, vai ser ótimo pra ela, não sei o quê. Minha mãe: não. E aí, não deixou eu vir. Fiquei. E, por um lado, foi bom, porque quando eu tava no meu segundo ano do ensino médio, no finalzinho do primeiro, começo do segundo ano, minha mãe descobriu um câncer. Então, ela teve que fazer tratamento e tudo mais. E eu acho que se eu tivesse vindo, eu teria voltado embora com a notícia. Eu não teria ficado aqui sabendo que minha mãe estava doente, eu teria voltado embora. Uhum. Então, por um lado, foi bom. Aí eu
fiquei, depois casei, e meu pai já falava pro meu marido, né, falava assim: "Não faça festa, não faça nada, só casa, pega o dinheiro dos presentes que vocês vão pedir, pede tudo em dinheiro, e aí vocês vão embora, e começa a vida de vocês lá, não sei o que é mais futuro, Ah, não sei o ele quê". já Meu incentivava. pai sempre incentivando. E meu marido sempre: "Não, isso nunca passou pela minha cabeça, e eu filho único ainda, se eu chegar com essa notícia pra minha mãe, não, não, não". E ficou, e os anos foram se passando, e nós demoramos pra ter filhos, porque a gente queria algo planejado, e além de ser algo planejado, eu tinha um problema de saúde que eu não podia engravidar. Então, eu não podia ser mãe de forma natural. E aí eu falei, eu preciso fazer um tratamento e tudo mais. Eu falei, então agora já que a gente não foi embora, vamos fazer o tratamento no Brasil e ter filho no Brasil e depois a gente vai. Aí quando eu consegui engravidar, meu marido falou, por que que a gente não vai embora e não tem filho lá e já fica lá, né? Daí eu falei, eu acho ótimo. Porém, não deu muito certo, porque a mãe dele ficou muito ruim nesse momento com a notícia. Aí ela falou: "Meu Deus", além do filho único dela ir embora, né, ela falou assim: "Agora meu neto", ela falou: "Não vou ver, não vou estar junto, como que vocês vão se virar sozinho, cuidando de um bebê sozinho?", e aquela coisa toda. Daí eu falei: "Não, acho que não é o momento de novo", falei: "A gente vai acabar arrumando pra cabeça, vamos ficar por aqui". Arrumei pra Aí cabeça. vamos arrumar pra cabeça, vamos ficar aqui. Aí a gente acabou ficando lá de novo. E aí eu sei que foi se passando os anos, meu marido era militar, então já estava praticamente 8 anos já no serviço militar, no Exército Brasileiro, e só que ele era daquele contrato temporário, né. E aí quando completou 8 anos, ele tinha que sair. E ele foi buscar uma realocação no mercado. E ele teve muita dificuldade para se realocar no mercado de trabalho depois de tantos anos sendo militar. Ele teve muita dificuldade. Mesmo com faculdade, ele teve muita dificuldade de realocação. E aí foi nesse momento que a gente começou a pensar de ir embora, porque ele estava com dificuldade de se realocar. E a gente já tinha um filho, então a gente já tinha comprado imóvel, então assim, a gente já tinha algumas despesas fixas, né? E aí ele nessa dificuldade de realocação, e aí foi nesse momento que a gente começou a pensar de vir embora. E aí foi quando a gente começou a se organizar para vir. E aí 2018 a gente veio embora. Aí 2018, fevereiro de 2018 a gente chegou aqui. E a Pri estava contando nos bastidores que ela chegou e foi para um lugar um pouquinho mais frio, porque era Acho. parecido com Curitiba. Curitiba. Isso, exato. Conta pra gente, Quando a gente Pri. começou a planejar, porque quando você planeja uma mudança, é aquela busca, né, de, ai, que bairro que eu vou morar, tem mercado perto, tem escola perto, tem isso, tem aquilo, como que é o acesso, você vai começar a procurar. E quando você vai para um outro país, a primeira coisa que você procura, pelo menos para mim lá em casa, né, foi o clima. A gente falou assim, a gente tem que escolher um lugar onde o clima seja compatível com o que a gente pode aguentar, né? E aí a gente ficou na cabeça que Curitiba é frio, Curitiba chove, então a gente pode ir para um lugar frio. E nós pesquisamos e tudo mais e decidimos por Atlanta. E viemos para Atlanta, para morar em Atlanta. Quando a gente chegou em Atlanta, mas tava um frio, um frio, um frio. A gente falou assim, Fevereiro? gente, Curitiba era Fevereiro? fichinha, né? eu falei assim, gente, que frio é esse? E a gente ia pro parquinho, a gente todo capotado, o meu filho, coitado, não conseguia nem brincar, porque tava um robozinho com aquele monte de roupa, as crianças de camiseta e shorts, brincando de camiseta e shorts no parquinho. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível que esse frio dá gota, essas crianças de camiseta e shorts, e a gente aqui todo capotado, meu menino quase nem conseguindo se mexer. E aí, e além do clima mais frio do que a gente tinha pesquisado, a Atlanta, muito trânsito, me senti em São Paulo. Então, assim, São Paulo eu gosto de passear, não gosto de morar. Trabalhei, Não sei se ela... eu tomo. Ah, desculpa. Eu, Curitibana, eu não ofereci o mate. bah, guria. não, que isso, que Desfeita. desfeita. Agora Mas tu vai ficar com 2 microfones aí. agora eu vou ficar com 2. E aí eu sei que quando a gente chegou em Atlanta, além do clima, eu me senti em São Paulo, na questão de trânsito, aquela cidade vucu-vucu que parece que não para nunca. A gente saía de madrugada, tava trânsito, saía bem cedinho, tava trânsito, saía de noite, tava trânsito. Nunca parava, tava sempre assim, aquele caos, né? E aí a gente já tava um pouco cansada desse caos em Curitiba. Então, assim, a gente veio com a ideia de recomeçar, a gente falou, pô, a gente veio para recomeçar, vamos recomeçar mesmo, né? Agora, trocar 6 por meia dúzia, daí não, né? Porque Atlanta me deu essa sensação de que eu tava trocando 6 por meia dúzia. Em questão de trânsito, aí conversava com as pessoas, não, porque eu tenho que levantar 2 horas antes do meu horário, porque é 1 hora só de trânsito que eu gasto pro trabalho e tal. Eu falei, meu Deus, mas eu tava nessa vida em Curitiba. Eu tava nessa vida que eu tinha que acordar 2 horas antes, 2 horas e meia antes, para poder dar tempo de tomar um café, me arrumar, sair, pegar o trânsito que tinha para poder chegar de ônibus, então era pior ainda em Curitiba, se eu dependesse de transporte público. E eu falei, a gente veio para recomeçar, então vamos recomeçar. E aí a gente acabou caindo em Palm Coast, que é aqui pertinho de Orlando,
ali no litoral, perto de Daytona. Perto de Daytona Beach. E a gente tem um pai de um amigo do meu marido que mora lá e que foi a pessoa que nos recebeu. Ele e a esposa que nos receberam. E a gente ficou lá com eles e lá as coisas se encaixaram para nós. Então, de trabalho, de moradia, uma cidade pequenininha, quase não tinha brasileiros. Todos os brasileiros que tinha se conhecia, porque nós éramos poucos. Então, a gente se conhecia. E lá foi dando certo pra gente e a gente acabou ficando lá. Até que eu engravidei a segunda vez, né? Eu tive um filho há 4 anos atrás, meu pequenininho hoje tá com 4 anos. E aí, quando eu engravidei, eu tive que parar de trabalhar, porque, de novo, por conta da minha saúde e tudo mais, né, que eu não podia engravidar, então a minha gravidez era uma gravidez de risco, então eu tive que parar de trabalhar muito antes do previsto. E aí, tudo isso mexeu com a nossa estrutura financeira, né, porque a gente tinha planejado uma coisa e aconteceu outra, porque eu tive que parar de trabalhar antes. E aí, meu marido já estava vindo muito trabalhar em Orlando. E aí, eu falei pra ele, eu falei assim, vamos embora pra Orlando, e lá tá sendo melhor. E eu sei que no final das contas, ele já tava trabalhando aqui a semana toda e indo dormir em casa só no final de semana, porque tinha muito Entendi. trabalho pra cá. E Qual o aí, custo da... uma hora, Hora e pouco. uma hora e pouquinho. Uhum. E aí ele tava vindo pra cá e ficando aqui a semana inteira e ia só no final de semana. Daí no final da gestação, eu falei, ó, não tá dando mais de eu ficar muito tempo sozinha, né? A semana toda sozinha. Eu falei, você precisa vir mais. Aí ele ia na quinta-feira embora. Ele trabalhava até quinta-feira e na quinta ele ia embora e ficava com a gente sexta, sábado e domingo. E aí eu sei que com 15 dias que eu tinha dado à luz, eu vim embora, definitivo, pra Orlando. Então eu passei o meu final de gestação fazendo caixa, Uau! fazendo caixa, encaixotando tudo, guardando tudo. E aí, quando o Lolo nasceu, com 15 dias de que ele tinha nascido, a gente veio embora pra Orlando e aqui estamos já há 4 anos 4 em Orlando. anos. Aham, Que 4 anos. legal, que legal. E gostando? Uhum, Aqui é bom. eu gosto. Tu sabe que tu tava falando uma coisa do trocar 6 por meia dúzia, trocar Curitiba por São Paulo. Isso. Aqui, eu acredito que seja a maior cidade que nós já moramos. Eu também não... Acho que eu não me acostumaria mais a querer morar numa cidade maior, numa cidade grande, né? Eu sempre morei em cidades pequenas, Uhum. relativamente pequenas, no caso, né? É. Orlando, É em muito relação grande. a todas as cidades que eu já vivi, é a maior. É a maior. Palm Coast pra mim foi um desafio, porque além de ser cidade pequena, eu sou muito urbana e muito gente. Eu sempre fui daquelas assim, preciso ir pro shopping pra ver gente. Eu não preciso ir pra gastar, eu só preciso ir pra ver gente. Então, assim, eu precisava ver gente, eu precisava ver movimento. E Palm Coast pra mim foi um desafio, porque não tem. Não tem gente. Palm Coast tem um Walmart, e tem uma Ross, tem uma Uau! TJ Maxx, é assim. Então, assim, você não tem opção. Se você não quer aquilo ali, você tem que sair da cidade e ir pra outra cidade. E aí foi um desafio, porque além de ser uma cidade muito pequena, que quase não tinha gente, a cidade não tinha essa infraestrutura, tipo, com shopping e tal, porque é uma cidade pequenininha e voltada para idosos. É uma cidade que é voltada para população sênior, né, que o americano chama. Então, ela é voltada para isso. Interessante. Então, assim, eu fiquei muito perdida. E litoral, né? Então, assim, eu saí de Curitiba e morar na praia, que isso? Pra mim, assim, falei, meu Deus. Eu falava pro meu marido, o que você fez eu fazer? Falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, pra mim, foi esses 2 desafios. O litoral e a falta de pessoas, esse urbano, assim, acontecendo. Mas com o passar dos anos, eu acostumei a ir pra Santa Agustine, ir pra Daytona, sabe? Para as cidades ali perto, Ormond Beach. Então, assim, precisava fazer alguma coisa, eu queria um shopping, queria não sei o que, vou pra Daytona. Preciso ver gente, não sei o que, vou pra Santa Agustine. Então, era assim. Eu tinha cidades que é 30, 40 minutos, eu tava em outra cidade. Sim. Então, com uma estrutura melhor do que a cidade que eu morava. Então, eu me adaptei muito bem com isso, assim, de estar sempre fazendo essa batida de perna nas outras cidades e era bom pra mim. E quando a gente veio pra Orlando, aí eu estranhei, porque eu já estava acostumada sem trânsito, 15 minutos eu atravessava a cidade, e aí eu vim pra Orlando, trânsito, tudo que você coloca no GPS, 30, 40 minutos, aí eu estranhei bastante no Tudo começo. 30, né? Tudo Mas 30. o bom de Orlando é isso, você tem a parte movimentada, né, da coisa, né, o calor humano, muitas culturas misturadas, mas também anda 30 minutos para lá ou para cá, ou 40 minutos, 1 horinha, tu tá no interior se tu quiser, ou na praia, ou nos Springs, então tem como, para quem quer uma coisa mais tranquila, às vezes passar um final de semana num lugar mais tranquilo, tem essas possibilidades bem Exato. pertinho, né? Esse que é o Exato. bom de Orlando. E você chega aqui na cidade, você fala, uau, né? Tem tudo, tem movimento, tem. Quando Isso é quer sair verdade. fora,
É isso, eu quero paz, daí você sai um pouquinho, tipo 30, 40 minutos você já tem um pouquinho mais de Exato. paz. Diferente, eu não sei como que é Curitiba, que eu não conheço muito bem, só de passagem, né? Uhum. Mas diferente de grandes centros, né? Que nem São Paulo, até Porto Alegre. Porto Alegre, Curitiba é Ah, maior Porto que Porto Alegre Alegre. é. Nossa, Porto Então, Alegre assim, é. às vezes tu tem que andar 2 horas ou mais para se deslocar dentro da Só mesma dentro cidade, né? Então, assim, É, é complicado, né? Aqui 2 horas tu faz 2 horas tu tá no Golfo, isso é verdade. é. né? É Aqui tu verdade. atravessa a Flórida em 2 horas e pouco, né? Isso é verdade. Então, assim, e a gente tá numa região bem localizada, né? Sim, Aqui é muito bom. eu E gosto. chegando em Orlando, então, você teve o teu filho, ele era bebezinho, e Uhum. você começou a então a se entender aqui no mundo da Orlândia, como a gente Isso, na fala, né? Orlândia, é isso mesmo. Conhecer pessoas. Exato. E como que foi você ter se reinventado profissionalmente? Você já tinha trabalhado na área que você trabalha hoje aqui ou não? Uhum. Como que surgiu a Uzi Comunicação? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. Bom, eu sempre, nunca consegui ficar parada, né. Então, assim, mesmo grávida e que eu não podia trabalhar fora, eu achei alguma coisa para eu fazer. E antes de eu vir, embora, eu também estava na minha licença maternidade no Brasil, né. E na minha licença maternidade do Brasil, eu acabei abrindo um ateliê de costura. Então eu comecei com patchwork, e aí no finalzinho, depois que eu terminei minha licença de maternidade, uma professora minha da faculdade me chamou para trabalhar no escritório do marido dela, porque eles estavam precisando de alguém da qualidade para desenhar os processos do escritório. É um escritório de advocacia com administração condominial, de condomínios, e eles precisavam mapear esses processos e escrever esses processos. Daí ela falou assim: você não pode ir lá ajudar ele? Ela falou, porque ele tá precisando de alguém como você para poder fazer o trabalho e tal. E aí eu fui trabalhar lá com eles. Mas eu já tava com um ateliê em casa do patchwork. Uhum. Então, assim, eu sou a louca da necessaire. Agora até que eu tô Ai, melhorando um adoro. pouquinho. Antes de Eu vir tô. pra cá, eu fiz um curso de patchwork, adorava. Tô melhorando um pouco, mas eu era louca da necessaire, eu fazia necessaire pra tudo, sabe. Então, assim, eu comecei a fazer muita necessaire. E aí eu Eu chegava entendo. chegava no trabalho com as necessaire, necessaire com a escova de dente, necessaire com negócio de maquiagem, necessaire com não sei o quê. É As meninas viciante. falavam assim: que é isso? Você tem uma necessaire pra cada coisa?" "Sim, porque eu que faço." Então, assim, eu meço as coisas, Ai, é tão gostoso, é tô uma precisando de uma terapia. necessaire de 12 centímetros. Daí eu ia lá e pá e fazia necessaire de 12 centímetros, assim. E aí as meninas falavam assim: "Ai, mas eu também quero uma dessa pra colocar minha escova de dente aqui, pra deixar guardada aqui na gaveta. Ai, que bonitinha, não sei o quê." Comecei a fazer as necessaire, faz pra uma, faz pra outra. Ai, porque eu gosto de maquiagem e eu uso só pincel, eu tenho uma dificuldade de achar necessaire que caiba meus pincel de maquiagem. Ah, traz um pincel lá pra eu medir que eu faço. E assim eu comecei a fazer pras meninas do trabalho. E aí, depois, um dia, uma falou assim: "Ah, eu tenho um chá de panela pra ir, você não sabe fazer aqueles barradinhos de pano de prato?" Eu falei: "Ah, nunca fiz, mas eu vou fazer." Eu falei: "Porque eu tenho a máquina, tenho os materiais." Eu falei: "Faço." Aí eu fiz no final de semana, trouxe uma pilhinha de pano de prato. Ela tinha pedido um joguinho com 5 panos de prato pra dar de presente pra Daí amiga. tu fez uns 50. Aí não, fiz os 5 que ela pediu, eram os primeiros que eu tinha feito, fiz um pra mim, né, pra ver se dava certo, deu certo, fiz os 5 pra ela e levei. As outras meninas piraram: "Não, como que você traz só 5 pra ela e o meu?" E não sei o que, eu falei: "Gente, mas eu só fiz porque ela pediu." "Não, mas pode fazer que a gente quer." Comecei a fazer os panos de prato. No final das contas, eu passava o final de semana fazendo barrado de pano de prato e de toalha de rosto, levava pro trabalho uma sacola e voltava com a sacola vazia, porque as meninas enlouqueciam com os panos de prato. E aí eu comecei a fazer. Daqui a pouco veio a saia rodada, a tal da saia godê. Uhum. E aí eu pirei na saia. Eu falei: "Eu quero uma saia, quero uma saia." Fui ver a saia para comprar cento e poucos reais a saia. Eu falei: "Capaz." Eu falei: "Não é possível, é muito caro." Eu falei assim: "É um pouco de pano só, não. Rapaz, Cento e isso é poucos bem reais. gaúcho, velho. Capaz. Capaz, cara. Capaz. R$ 120 é muito caro." Aí eu falei, a minha sogra é uma costureira de mão cheia. Só que eu não sei costurar roupa. Eu fazia patchwork, mas não roupa. É totalmente diferente. Sim. Mas a minha sogra costura roupa. E aí eu chamo a minha sogra de mãe, né? Eu falei: "Mãe, me ensina a fazer essa saia." Ela falou: "Ixi, essa saia é a mais fácil que tem." Ela falou assim: "Pra você que já costura," ela falou assim: "você vai tirar de letra." Ela me ensinou. Comprei o tecido. No final de semana eu fiz a saia. No final de semana eu fiz a saia. Fui trabalhar com a saia. Depois eu fui pra igreja com a saia, porque eu sou cristã, vou pra igreja. Fui pra igreja com a saia. Em todos os lugares que eu ia, as meninas: "Meu Deus, que saia maravilhosa." Aí eu faço uma pra você, eu que fiz.
Deixa eu tirar tuas medidas que eu faço. E não sei o quê. E comecei a fazer saia. E fazer saia, e aí ficava mais barato do que as meninas comprarem nas lojas. Então eu lembro até hoje que era 120 na loja e eu vendia por 90 Uhum. reais a saia. E eu vendia muitas, então assim, e tinha meninas que falavam assim, quero duas. Porque eu compro duas e dá quase o preço de comprar uma, então eu quero duas. E eu comecei a fazer saias. Então, até eu vir pra cá, eu tinha um ateliê de costura. Que E legal. aí eu comecei a trabalhar fazia isso. Daí quando eu vim pra cá, eu comprei máquina também. Quando eu engravidei, daí que eu fiquei parada em casa, eu falei, preciso de uma máquina. E aí eu comprei a máquina e comecei a fazer também necessaire de novo pro pessoal lá. E eu vendia muita necessaire pra criança, por conta de muita canetinha, muito lápis, muito Uhum. não sei o quê. Então eu Ai, é fazia lindo, o patchwork é então eu lindo, fazia né. muita na verdade não era necessário estojo, né. E Uhum. aí as meninas pediam muito aqueles estojo que amarra, você abre, assim, e tem aquele monte de compartimento para pôr os Aham. lápis, para pôr os negócios, as meninas gostavam daquilo. E aí eu fazia muito daquele. E aí então já costurava. E daí uma amiga minha no Brasil, que fazia camiseta, ela falou assim: "Pri, será que se eu mandar umas camisetas minhas, você não vende aí?" Eu falei: Mande as camisetas". Aí ela faz as camisetas no Brasil e mandava para mim aqui, para eu vender as camisetas. Aí tudo também de coisa feita à mão, a estampa das camisetas. Vendia super bem as camisetas dela. Só que aí as pessoas começaram a falar: eu gostei dessa, mas eu queria tirar esse cacto, não gosto de cacto. Eu queria esse daqui, mas eu queria pôr uma borboleta. Ai, tá faltando uma borboleta aqui nesse negócio e tal". Uhum. E aí a minha amiga, eu pedi pra É ela sob medida, daí é daí ela complicado, falou né? assim: eu não posso fazer isso". Ela falou assim: "Porque eu trabalho com portfólio. E eu ficar mexendo nas estampas sai do meu portfólio, porque eu não trabalho com produto customizado. Eu trabalho com produto já pré-definido". Sim. Aí eu falei: "Tá bom". Eu falei: "Então eu vou ver o que que eu faço aqui". Aí eu comecei a pesquisar e a estudar sobre a estampa em camiseta. E aí eu descobri que as estampas não era só aplique pronto que a gente compra, que você costura na camiseta. Você podia fazer a estampa com vinil. E aí eu fui na Michaels, que na minha cidade tinha Michaels, era só uma, mas tinha Michaels. Eu fui na Michaels e eu descobri que tinha uma infinidade de vinil, que é aquele tipo um plástico, para Aham. poder fazer. E aí eu falei, gente, eu vou trabalhar com isso, vou estudar e vou trabalhar com isso. Daí quando a gente veio embora para Orlando, eu falei pro meu marido, eu vou comprar a máquina e vou fazer uns testes. Aí eu comecei a fazer camiseta pro meu filho e pro meu marido com estampas e comecei a fazer em casa e aí as pessoas começaram a pedir, nossa, que camiseta legal. Não sei o quê, comecei a fazer camiseta tipo com o nome do meu filho ou com o nome das coisas que ele queria e tal, e as pessoas começaram a perguntar, fui eu que fiz. Essas camisetas assim bem personalizadas, a gente não acha pra comprar, né? Não sei o quê. Não, fui eu que fiz. E aí eu comecei assim. Legal, E muito aí bom. as pessoas começaram, um pergunta, outro pergunta, outro pergunta. Você quer? Eu faço. Aí comecei a fazer, até que algumas pessoas da igreja também falaram assim: a gente vai ter uma festa aqui, a gente queria todo mundo com a mesma camiseta, escrito a mesma coisa. Bora lá, Daí eu também faço. eu falei, vamos fazer, vamos E eu já fazer. eu já fui tendo ideias, a Pri falando, eu já comecei a imaginar bem capaz, trilegal. Isso! No começo, eu criei algumas coleções, assim, tipo, com as estampas já definidas. Uhum. Estampa de cachorro, eu lembro que eu fiz uma coleção que era de cachorro. Uma outra coleção que eu fiz era as crianças desenhavam, e aí eu fazia do desenho a estampa, sabe? Aí eu tenho Ai, até que hoje uma com o legal. meu filho esceu assim, I love you, mom. Aí eu fiz a Adorei. letrinha dele, que eu Ai, estampei na gente, eu quero uma camiseta. dessas pra dos desenhos do Pedro. Aham, aí a gente eu comecei a fazer as coleções, só que eu percebi que as coleções não saíam, tipo, as pessoas queriam criar as camisetas delas, Uhum. entendeu? Elas não queriam a camiseta pronta, Sim, elas entendi. queriam criar a camiseta. E aí eu comecei a deixar livre e fazia, o que que você quer? E aí eu dava o orçamento com base no que a pessoa queria. E assim foi indo, daí um fala pro outro, um fala pro outro, e comecei a atender as meninas da faxina, porque geralmente a faxina é a pessoa e mais uma ou duas helpers, e as gráficas não fazem, tipo 5 camisetas, né? A Sim. gráfica sempre Ou é pede grande a quantidade grande quantidade, e Senão o custo aí. fica muito alto. E é, para elas não faz sentido 20, 30 camisetas se elas são só em 3. O que que elas vão fazer com esse monte de camiseta? E sim. aí eu comecei a fazer para elas. Você faz 3 camisetas? A gente só queria uma para cada uma. Eu falei, faz. Eu queria 5, faz, faz. Eu queria só uma, porque eu queria receber não sei quem no aeroporto escrito, não sei o que lá. Faz. Eu queria uma para contar para a família que eu tô grávida, mas assim, só uma escrita assim na camiseta. Você faz? Faz. Eu comecei a fazer assim. Então hoje o meu público, né, era intuitivamente e hoje mapeado, né? Eu Aham. atendo pequenas e médias empresas, que são essas empresas que têm a necessidade de uniformes em pouca quantidade.
Então eu faço essas camisetas e as camisetas personalizadas. Então também faz 1, 2 unidades de camisetas personalizadas. Legal. E aí eu comecei fazendo dentro de casa, né, fazendo esse atendimento. Ainda hoje atendo em casa, hoje ainda meu escritório, né, minha fábrica ainda é dentro de casa. E aí eu atendo até hoje, ainda faço camisetas assim. Mas começou com isso, né? O patchwork que veio para essa minha amiga que fazia as camisetas e o Legal. pessoal pedindo outro tipo de camiseta, ela não podendo atender e eu indo atrás de entender como que funcionava e foi indo. Daí da Use Visual Communication, que é o que eu tenho, as pessoas começaram a pedir caneca e copo e não sei o quê, e eu fui indo, fui aprendendo, aprendendo, fui aprendendo Legal. conforme as pessoas pediam. E a Michaels tanto a Michaels quanto a Hub Lobby, eles dão muitas, né, aulas de instrução, igual aquelas aulas do Brasil que a gente ia para poder aprender e tal. A Michaels e a Hub Lobby fazem muito isso. E aí eu sei que aproveitei bastante dessas informações e tudo, e fui aprendendo, fui fazendo, indo atrás de maquinário e fui fazendo. E aí quando foi em 2023, eu fui estudar sobre marketing digital, porque todo mundo falava marketing digital, igual agora todo mundo fala de IA. Em 2023, 2022, 2023, era o tal do marketing digital. Marketing digital, marketing digital. Daí eu falei, mas que negócio que é esse, gente? Eu preciso Saber entender. mais. Eu falei, por que todo mundo fala disso? O que é isso, né? E fui estudar, até que eu conheci um curso americano que falava sobre isso, mas não tinha as aulas ainda em português, só em inglês. Eu falei assim, bom, meu inglês vai, mas não é assim tão maravilhoso, né? Para poder assistir uma aula e conseguir Entender captar todo o conteúdo, né? Aí, quando foi, acho que no começo de 2024, março, fevereiro de 2024, as meninas me ligaram. Pri, saiu a tradução do curso. Vai liberar agora, dia 20, não sei quanto. Falei, já virou meia-noite, tô lá comprando. Falei, porque eu quero muito esse curso, é um curso muito completo. E aí eu comprei e utilizo ele até hoje, esse curso, porque ele dá o uso vitalício. E ele atualiza. Então, assim, tem qualquer novidade que tem no mercado do marketing digital, a plataforma atualiza. É maravilhoso, eu amo ele. E nesse mercado, eu descobri sobre a questão dos livros. E eu já tinha um sonho de escrever um livro. E aí eu conheci uma mulher dentro desse curso que é despontada no marketing digital. E ela é mentora e tudo mais. E um dia ela publicou um Reels no Instagram dela sobre um livro de colorir que a pessoa fez pelo Canva, botou na Amazon e a pessoa faturou milhões com aquele livro. Daí eu falei, gente, eu uso o Canva todo dia para fazer tudo. Eu falei, é impossível que eu não vou conseguir utilizar para poder formatar um livro. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu fui futricando para poder entender como que trabalhava no Canva para poder fazer um livro. E eu fiz, e aí eu falei assim, por onde que eu vou começar? Que assunto que eu vou fazer? E no Reels ela dizia que eram os livros infantis e de colorir, que era o que mais dava resultado. Daí eu falei, gente, já sei, vou chamar meu filho, que desenha super, porque meu filho mais velho desenha super É. bem. Eu falei, Que idade ele tem? ele tem 10 anos, vai fazer 10 agora no final do mês, 10 anos. E eu falei, vou chamar ele para me ajudar com os desenhos e vamos fazer um livro sobre a paixão dele, que é o SeaWorld. Eu falei, vamos fazer Que legal. um livro sobre o SeaWorld. Aí chamei ele e falei, filho, vamos fazer um livrinho de colorir com os animais do SeaWorld, que você gosta? Vamos, mamãe. Ele pesquisou todos os animais que tem dentro do parque. Ele achou e a gente colocou no livrinho. E aí a gente formatou o livrinho e colocamos na Amazon. Aprendi a fazer o cadastro e tudo, colocar o material lá dentro. Coloquei os livrinhos na Amazon, o livrinho dele. Aí a gente fez em inglês, porque ele gosta mais de falar inglês. Aí a gente fez em inglês, até porque os nomes e tudo mais ele só sabia em inglês. Aí a gente fez em inglês. E aí a gente colocou na Amazon. E para minha surpresa, o livro começou a vender bem. E eu não fiz tráfego pago, eu não divulguei, eu não fiz nada. E aí um dia uma pessoa me mandou mensagem falando assim, teu livro é maravilhoso, meu filho é apaixonado pelo fundo do mar, mas a gente não entende nada de inglês, tinha que ser em português. Aí eu falei assim, não seja por isso. Eu falei, vamos fazer um em português. Eu falei assim, Sempre com esse jargão. Vamos fazer. vamos fazer. Eu falei assim, não por isso. Eu falei assim, vamos fazer, me dá um tempinho. Eu falei, vou ficar com o teu contato, vou fazer a hora que estiver pronto, eu te aviso. E aí fui atrás de alguns animais, eu sabia em português o nome, né? Outros eu não sabia, eu tive que pesquisar para poder fazer a tradução. Mas a gente fez o livro em português também. E aí vendeu super bem também o livrinho. E aí o livro começou a ir para países assim que eu nunca fui, que eu nunca visitei, que eu não conheço pessoas lá.
Então, assim, não conheço ninguém na Espanha, não conheço no Canadá, agora eu conheço, meu primo tá morando lá, mas na época não. Suíça. Então, assim, o livro começou a vender sozinho. E eu nunca fiz nada para isso. Não fiz nada dentro do marketing digital para divulgar o material. E ali eu falei assim, poxa, o Reels daquela moça tá certo. Esse mercado é um mercado legal. E aí a gente fez mais um livrinho sobre um passeio. Ele fez uma field trip com a escola, lá na NASA, lá no Kennedy Space Center, e voltou apaixonado. E aí ele falou, mãe, vamos fazer um livro de astronauta? Não sei o que. Eu falei, vamos, filho, vamos fazer um livro de astronauta. E aí a gente fez de novo, junto, o livrinho de astronauta, e colocamos também. Daí, dessa vez, eu já lancei os dois juntos, português e inglês. Ótimo. Também, vendeu super bem o livrinho do astronauta também. E aí, ali, eu falei assim, poxa, eu tenho um sonho de escrever um livro, porque eu queria muito escrever um livro com a minha história. Então, a minha história de não poder ser mãe, de ter perdido o meu primeiro bebê, e a minha fase que eu passei do tratamento de câncer da minha mãe. Então, assim, eu queria compartilhar um pouco sobre essa história de vida minha. Eu tinha esse sonho de poder compartilhar, porque quando eu perdi o meu filho, eu me conectei com mulheres que, se eu não tivesse tido esse filho, eu jamais teria me conectado com elas. Então, assim, é esse filho que eu não conheci que me conectou com essas mulheres. Então, assim, eu queria muito escrever minha história. Eu falei assim, eu quero dar esse suporte para outra mãezinha. Legal. Então, assim, eu quero que essa mãe saiba que ela não foi só ela que perdeu um sonho, que eu também perdi, e que a gente vai conseguir superar. Então, juntas, a gente vai conseguir. E eu queria muito contar essa minha história. E esse momento dos livrinhos infantis com o meu filho, me abriu esse caminho para o meu livro. E aí, eu já tinha ele na minha cabeça, eu já tinha o título, eu já tinha tudo. E eu comecei a escrever. Eu falei, então, eu vou começar a escrever. Mas eu não sabia muito bem como organizar capítulo, essas Sim, coisas sim. assim, não sabia. E aí, eu me conectei com uma pessoa no Brasil que faz esse serviço de assessoria de escrita. E ela me assessorou por 3 meses para a gente poder montar o conteúdo de forma organizada. E aí, a gente fez esse trabalho. Aí, a diagramação e capa e tudo eu fiz sozinha, porque eu já sabia mexer, eu fiz. E aí, eu sei que eu coloquei o livro também para vender na Amazon. E, para minha surpresa, no dia do lançamento do livro, eu me tornei best-seller na Amazon, da quantidade de volumes que eu vendi naquele dia. Uau! Então, assim, eu falei, nossa, que incrível Era pra isso. ser, Era pra era pra ser. Eu ser. falei assim, eu acho que Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu acho que é esse o meu chamado, o meu caminho. Eu falei, eu acho que é isso. E aí, dali, as pessoas... Obrigada. As pessoas começaram a me procurar, falar assim, nossa, eu tenho um livro escrito também que tá guardado aqui no Word faz 10 anos. É o meu caso. Ai! também. Aí as pessoas Tu pode, começaram... tu pode fazer alguma coisa pra mim? Faço. Aí as pessoas começaram a me procurar para isso, e outras pessoas que já tinham o livro até impresso, porque no passado fecharam um contrato com a editora e tal, mas não tinham o material publicado na Amazon. E aí as pessoas começaram a me procurar, falaram, Pri, eu tenho o livro pronto, mas eu quero colocar para vender na Amazon, como que faz? Porque a editora não me deu essa assessoria, esse suporte e tal, e começou a fazer isso. E aí eu comecei, atende um amigo, atende outro, daí eu falei assim, gente, atende um amigo, atende outro, eu falei assim, esse negócio é um negócio. Eu falei, vou começar a cobrar. Eu falei, porque assim, leva tempo para você ficar ali cadastrando, monitorando as informações. Às vezes a Amazon pede para corrigir uma coisa e outra, aí volta, daí você faz o upload de novo. Eu falei assim, vai Dá tempo. trabalho. Dá um pouquinho de trabalho. Eu falei assim, vou começar a cobrar. E aí eu comecei a cobrar, até que esse ano, na Expo Brasil, no começo do ano, eu conheci o pessoal do Duda Conecta. Sempre passava na frente, ali no outlet, mas nunca tinha entrado, perguntar o que que era e tinha curiosidade. E aí, lá na feira, eu falei assim, já que estão aqui, vou aproveitar e vou perguntar o que que é. Aí, comecei a conversar e tal, eles falaram, vai lá pra gente conversar durante a semana, pra Aí gente se entender. conectou. Me conectei. Aí, me conectei e lá, eu acho assim que eu vim vivendo um momento de empresária por necessidade. E não um momento de empresária de planejado, que você pensa, que você planeja, que você executa e que você controla e que você monitora resultados. Eu não vivi isso. Eu sempre fui uma empresária por necessidade. Então, assim, eu sempre fiz o que eu gostava e o que eu gostava me rendia um dinheiro.
E eu continuei fazendo o que eu gostava porque me rendia um dinheiro, mas eu acho assim que eu nunca me comportei como uma empresária. Entendi. E aí, quando eu fui na feira, eu comentei com meu marido, eu falei assim, esse ano o pequeno vai pra escola em agosto. Eu falei assim, esse ano eu quero começar a pensar diferente e me comportar como uma empresária. Eu falei assim, porque é o que eu sou. Eu falei, eu posso ser uma empresária por necessidade e tá tudo bagunçado, eu falei, porque eu nunca planejei nada. Posso profissionalizar mais Mas aquilo que eu- eu já sei. Isso, eu falei, eu posso aprender e organizar o que eu tenho. Eu falei, então eu vou na feira. Eu falei que pode ser que lá na feira eu vou encontrar solução. E foi o que eu fiz. Eu falei assim, fica com as crianças e eu vou ir lá. Foi um despertar intencional, digamos assim. Exato. E aí conheci o pessoal do Duda Conecta e eu voltar para esse ambiente corporativo, assim, me destravou total. Então, muitos algo- anos maternando. Sim, eu entendo, eu entendo. E assim, muitas mulheres, talvez mais mulheres do que homens passam por isso, né? Uhum. Porque o homem, ele continua no fluxo, mesmo que na paternidade, né? Isso. No caso do Roger, foi pai, acompanhou e tudo mais, mas a gente fica mais Normalmente. nesse mundo do maternar. Isso. E é difícil separar muitas coisas, né? E, às vezes, especialmente quem precisa, às vezes, parar um pouco a parte profissional para ficar só na maternidade. E isso confunde um pouco a gente, a nossa cabeça, né? Quem eu sou? Aquela Isso. coisa, porque a gente às vezes se conecta muito com o profissional. Eu sou o profissional. Não, não sou o profissional. Eu estou profissional naquela área. Porém, Exato. aquilo nunca sai de você. Eu acho que teve um momento que deu esse start que você tá falando do que, ai, não sou o que eu faço. Eu assisti uma entrevista uma vez, acho que foi até um podcast que eu escutei, e a pessoa dizia assim, se apresente sem dizer o que você faz. E aí eu falei, nossa, se fosse eu responder, eu não ia saber responder. Eu falei assim, porque eu não sei responder quem eu sou sem o que eu faço. O que eu faço? Eu sou mãe, sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou empresária por necessidade, mas assim, sem eu responder, sem dizer tudo isso, o que eu vou responder? Quem sou eu sem o que eu faço? Então, assim, acho que foi aquele momento que eu falei assim, nossa, eu preciso me reencontrar. Eu tô maternando, eu tô cuidando da minha casa, da minha família, mas e eu? Eu preciso me reencontrar. E aí eu acho que foi nesse momento que eu falei assim, não, eu preciso organizar meu lado empresária para poder ter a vida empresarial um pouco mais organizada e eu ter tempo para mim. E eu poder me achar. E nada contra o contrário também, né? Porque tem pessoas que estão realizadas mesmo sem ter essa divisão, né? Do trabalho, da parte profissional com a pessoal. Eu Né? acho que é muito difícil para uma mulher como você, né? Que sempre trabalhou Corporativo. né, corporativo. E então você teve uma vivência ali. Você construiu algo profissional. Então, tu tem muitas capacidades em você que talvez não é que estavam adormecidas, mas estavam guardadinhas. Isso. Então, tu tem muitos talentos, muitas capacidades, muita experiência que estava ali. E agora que você volta, né? Você fala, uau, agora eu vou botar tudo que eu sei para fora. Isso. Vou aproveitar. Né? Exato. E assim, e aí quando eu fui no começo do ano, né, que daí eu entrei pro hub ali de empresários, e eu voltei pro mundo corporativo, eu até brincava com eles, eu falei assim, gente, desculpa se meu comportamento não tá muito legal, porque eu fiquei muitos anos fora do mundo corporativo, eu não sei se eu ainda sei me comportar, assim, em grupo. Eu falei, então pega leve comigo, né, porque eu falei, fiquei muito tempo fora. Então, assim, aí eu voltei pro mundo corporativo e isso me fez muito bem. Então, E agora eu vou ter que tirar os meus anos de atraso aqui, ó. Bora. Então, na verdade, eu acho que eu sempre fui assim, eu sempre fui muito proativa. E eu lembro nas minhas auditorias, às vezes os meus diretores até falavam, calma, menos, eles falavam pra mim, porque eu sempre fui muito assim. Então, e nas auditorias, né, eu sempre fui muito assim, eu já sei que o senhor quer isso aqui, tá aqui, ó, e tal. Calma, deixa o cara pedir, não sei o quê. Sim, mas o próximo requisito da norma é isso daqui, eu já sei que ele vai pedir isso daqui, isso aqui. Não, mas espera o cara pedir e tal. Então, eu sempre fui muito assim, né? E aí, acho que agora, realmente, assim, o que tava adormecido voltou, Que sabe? legal. Mas tu falou uma coisa, tu falou em vários momentos desse nosso bate-papo, tu comentou que talvez não era o momento, né? Desde teus 15 anos, né? Talvez não era o momento. Sim. Depois, quando vocês estavam para casar ali, talvez não era esse momento. Depois tu tinha comentado também a respeito da tua primeira gravidez, né? Isso. Mas
às vezes, até esse final de semana eu e a Lélia conversamos muito sobre isso. Porque muitas vezes a gente se pega pensando, e se? E sim. E É, se as fosse coisas que assim? aconteceram que mudaram toda Que a história, mudaram, né, da mas, nossa mas, mas, vida. eu, É. eu, mas eu comento assim com a Lélia, nos Aham. bate-papos, assim, né? Às vezes a gente vem fazer algumas reflexões, sabe, Priscila? Ah, se tivesse acontecido diferente, pode ser que tu não teria teus filhos aqui contigo hoje, É, tu não teria teu marido. não, eu acho que Se talvez tivesse acontecido diferente comigo, maturidade. eu não teria a Lélia aqui, não teria meu Uhum. filho, porque se a vida tivesse aberto aquela oportunidade que se fechou no passado, quantas gerações não existiriam? É. Exato. E agora eu estava pensando também, o teu primeiro filho, tudo que aconteceu te levou para o lugar onde você está hoje, Sim, né? Para as maternidades que vieram depois, a tua consciência do maternar isso, depois, a história do livro, tudo. Então, exato. Então, às mesmo vezes, que foi uma missão, né? Foi um tempo curto junto, Uhum. trouxe, eu trouxe uma não, missão, né? É eu verdade. não falo assim em destino, mas às vezes as coisas acontecem como elas devem acontecer. Sim, Mesmo que muitas coisas nos atinjam de forma negativa, pode ser que tenha um propósito. Eu acredito que deva ter um propósito, eu acredito também. né? Então, assim, não Tem. é, perdi uma oportunidade de Não, uma promoção no passado. Deve ter uma explicação nas entrelinhas que a gente até isso. hoje não consegue Mas entender. é igual comigo, a perda do meu filho. Tem explicação você perder um filho? E que nem, pra mim, as pessoas falam, mas o tanto que acontece das pessoas perderem, ter aborto na primeira gestação, é mais normal, os ginecologistas falam muito isso, é muito normal a primeira gravidez perder e tal, não sei quantos, em quantos milhões de pessoas, não sei o que, é normal, é normal. E quantas perdem, nem sabe É né? normal, eu falei assim, pode ser normal, só que eu tinha um diagnóstico que eu não seria mãe. Eu tinha um diagnóstico que eu não seria mãe. Então, assim, e a partir do momento que eu descobri que eu tava gerando um milagre, porque eu não podia ser mãe, e daí agora eu tava grávida, o exame de sangue tava dizendo que eu tava grávida, nossa, Não era normal pra não era você. normal, porque a resposta que eu tinha é de que eu não seria mãe, e daí agora o exame tava dizendo que eu tava grávida. E aí eu fui fazer ecografia e tinha um coração batendo dentro de mim, e o médico disse que eu nunca ia ser mãe de forma natural. Então, assim, eu tava vivendo um milagre. E só que eu perdi aquele milagre. Então, assim, ao mesmo tempo que quando eu descobri a gestação, na mesma semana eu entrei em aborto. Só que o Nossa. médico não me contou que era aborto. Então, eu entendo que a estratégia que ele usou era para não me deixar apavorada, né? Mas eu fiquei em trabalho de parto alguns dias. Eu tava tendo as contrações e tudo mais, e que eu não sabia que era, eu achava que era cólica. Então, e ele passando Nossa. remédio, aplicando remédio, o médico, e ele, fica em repouso absoluto, que a gente vai conseguir reverter e tal. E eu não sabia que eu tava perdendo. Eu achava que tudo que ele tava fazendo ia estancar o sangramento e meu bebê ia ficar bem. E não foi isso que aconteceu. Aí eu cheguei pra ecografia depois desses dias aplicando remédio e não tinha mais coração. Então, Nossa. assim, o meu mundo acabou. E aí, igual você tá falando, as coisas ruins. Foi uma coisa horrível que aconteceu na minha vida, que foi a perda desse filho que eu jamais imaginei ter e que eu tive a notícia que eu ia ter, que ele tava dentro de mim, eu escutei o coração dele e semanas depois tudo mudou. Só que foi esse filho que eu não conheci que me conectou com outras mulheres que passaram a mesma dor que eu. Uhum. Isso. Então, assim, hoje eu posso ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo momento que eu. Pessoas que eu não conheci. Eu já cansei de receber o WhatsApp. O fulano de tal me passou o seu número, porque eu perdi meu filho agora há pouco tempo e eles falaram que você passou a mesma coisa e que você podia conversar comigo. E eu poder conversar com essas Uau. mulheres, a gente poder fazer uma oração juntas. Nunca Ah, aconteceria se. nunca aconteceria se esse episódio triste na minha vida não tivesse acontecido. Então, quando eu perdi a minha mãe, a mesma coisa. Me conectei a outras mulheres que também tiveram a perda de um ente querido para o câncer. E outras mulheres que nem eu tinha 18 anos quando a minha mãe faleceu. Eu tive que amadurecer e me resolver muito rápido, porque minha irmã tinha 11. E Uau. o quão grande pode ser isso, porque essas pessoas, essas mulheres com as quais tu te conectou, tu não sabe a que nível de depressão, de repente, alguma delas Não, poderia estar. E a tua palavra, sem tu saber, e de repente tu nunca vai Pode saber, ter feito toda a pode ter diferença. feito a diferença, pode ter exato. salvo a vida de uma outra pessoa adulta. É. Exatamente. E era isso que eu É. tinha no meu coração, eu falava assim, eu preciso escrever isso. Eu preciso escrever isso. Porque quando eu passei por isso, eu falei assim, se eu soubesse de algum livro, se eu tivesse algum livro
com uma história assim, e eu tá passando por aquele momento e ler a história de alguém que passou pelo mesmo momento que eu, ia dar um acalento no coração. E na época além de eu não conhecer ninguém, eu não tinha um material para eu poder pesquisar isso e ler sobre isso para dar essa paz assim no coração. Então eu queria muito escrever. E foi o ano passado, com essa assessoria, que eu consegui escrever e consegui me tornar best-seller na venda e fiz disso um negócio. E hoje, além da Use Visual Communication, que faz os uniformes, que faz as camisetas e todo o material personalizado, eu tenho a Use Editorial, que a gente faz isso hoje. Hoje a gente conta a história de outras pessoas, a gente publica a história de outras pessoas. Acabei de publicar essa semana o livro da Giovana, que fala sobre a multiparentalidade socioafetiva, de crianças que são filhos biológicos de uma pessoa, mas são adotados e criados por outro, e que essa pessoa é tão apaixonada pelos pais adotivos que ela queria o nome dos pais adotivos também na certidão. E hoje no Brasil a gente não tem essa legislação. Então, assim, é uma parentalidade por socioafetividade. Não somos pais de sangue, Biológicos, né? mas a gente é pelo socioafetivo. E que tem tanto amor e tanto respeito quanto. Então, assim, hoje eu conto e publico histórias de pessoas, assim, com esse histórico maravilhoso, incrível, compartilhando a história de outras pessoas, assim como nós fizemos com o da Lely, que também é um sonho, né? Era um sonho dela, e que a gente conseguiu publicar, e que é um livro também de tanta leveza, né, para você poder ter aquele momento consigo mesma, né, assim, um livro com uma instrução, um negócio tão gostoso. Então, hoje, a minha missão é publicar livro de outras pessoas, contar a história de outras pessoas, e cada vez mais dizer para as pessoas que o livro, ele não é um objeto de luxo. Ele é um objeto de valor acessível, porque muitas das pessoas guardam esse arquivo de Word e PDF por anos, porque acham que vão gastar 30, 40, 50 mil reais para poder fazer um livro. E não é assim. Não é assim. Hoje, você fazer a publicação de um livro é um valor muito acessível. E eu quero trazer isso, por isso que eu digo que o meu público não é o pessoal high ticket, né, que a gente fala. Não é o pessoal high ticket, quem tem condições de pagar uma editora. O meu público são pessoas que não têm condições de pagar uma editora, mas que têm um material tão bom quanto e que merece E e tem um deve ser publicado. É um sonho. Não tem por que Então, esperar. assim, por que engavetar um sonho? Porque você não tem 50, 30 mil reais? Não. Existe um caminho mais acessível. Então, eu não sou editora. Ainda. Ainda não sou editora. Então, hoje eu publico autores independentes. São pessoas que têm um material incrível. A gente dá cara para esse material. A gente coloca esse material na Amazon e a gente coloca esse material para vender. A pessoa publica, a pessoa divulga e a pessoa vende esse material. Então, por que engavetar? Não precisa E dá engavetar. toda a assessoria, todo aconselhamento, gente, a Pri é fantástica. Obrigada. Não é porque me auxiliou no meu livro, mas porque eu vejo isso, você acompanhando outras pessoas, o teu trabalho, né. Mas é claro que eu também tive essa experiência, então a gente recomenda quem a gente realmente está acompanhando, acredita, enfim. E é lindo esse trabalho, Pri, Obrigada. porque realmente, E a gente não saberia disso tudo se tu não estivesse aqui com a gente no Homecast. com certeza. Às vezes, é exatamente isso que você falou. Eu sou uma pessoa que pensava, assim, que ia ser muito difícil para publicar, porque a gente vê, né, precisa de uma editora grande, não sei quantas cópias, muitas coisas, e aí você já começa: "Não, não é possível, não é para mim, quem sabe no futuro, quem sabe no futuro", e às Sabe, na vezes próxima as encarnação. pessoas nem vão atrás, né, porque já fica naquela crença, acreditando que vai ser Sim. difícil, aí se acreditar que vai ser difícil, é Aí vai difícil ser mesmo, né. difícil mesmo, não tem. Exato. Então, tem meios, muitos meios. É aquilo, se tu acha que tu não pode, tu tá certo. Se Uhum. tu acha que tu pode, tu também tá certo. Exato. Na verdade, é o 50-50, né? Você já tem a metade de cada um. Então, assim, você escolhe Exato. para qual metade que você quer encarar. Você quer encarar a Do não? metade do não ou a metade do sim? É. Eu sempre gosto do Verdade. sim. Então, assim, eu sempre gosto do sim.
Então, assim, eu acho que todo mundo tem essa oportunidade e é isso que eu quero com esse trabalho cada vez mais. Divulgar a possibilidade da pessoa fazer o livro. O livro é acessível. O livro, ele quando você fala, assim, de autoridade, a pessoa tem um livro publicado. Então, o livro dá autoridade. O livro traz essa autoridade. Você pode até ver nos posts por aí, o podcast e tudo mais, do pessoal que está falando de inteligência artificial, quando os caras top vão palestrar, eles falam, isso aqui que eu tô falando tá ali no meu livro tal. É inteligência artificial, mas o livro é o que traz autoridade. O livro, ele traz autoridade. Então, assim, inconscientemente a gente já tem, se a pessoa realmente sabe do que ela tá falando, ela tem um livro publicado. Uhum. Ela tem um livro publicado. Então, o livro, ele traz autoridade. Só que o livro, ele traz autoridade, mas ele não te tira do mundo democrático. Sim. Então, assim, o mundo literário é para todo mundo. É para todo mundo. Então, o livro, eu quero trazer sempre essa mensagem de que o livro é acessível. Todo mundo pode... Roncou, viu? E 3 mateando no estúdio, É. aí a água termina, né? Hoje a gente tem uma parceira aqui, gente. Mas, Pri, é muito bacana saber um pouco mais da tua história, ver a tua evolução em algo novo, mas Sim. trazendo todo o know-how que você já tinha, sempre teve dentro de você, toda a tua experiência de trabalho, de uma forma ou de outra, você acaba utilizando hoje, mesmo que seja numa área um pouco diferente. Trabalhar com Sim. sonhos deve ser algo muito prazeroso, muito satisfatório também, É, né? eu sempre falo que o meu mercado, né, o meu público, o meu foco não é dinheiro. Então, assim, o meu foco é contar histórias. Então, esse é o meu foco, é contar histórias. Então, chega clientes para mim e fala, eu tenho, mas eu não tenho condição. Como que fica bom para você? Como que você acha que dá certo pra gente poder fazer? Vamos parcelar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tô com um cliente agora, ele falou, eu quero contar a história dele, que a história dele é incrível, eu quero contar a história dele. Ele fez uma reunião comigo, eu falei assim, não, a gente vai fazer esse livro dar certo. E aí, eu falei pra ele, eu falei assim, eu vou conseguir patrocínio pro teu livro. Daí ele falou, como assim? Eu falei assim, se eu conseguir 10 empresários, dando $100 cada um, eu faço teu livro. Ah, mas você vai fazer o meu livro por $1.000? Faço, porque eu quero contar a sua história. Eu vou fazer. E eu Uau. consegui. Eu conversei com um, com outro, com outro. Conseguimos o patrocínio. O livro dele entra em produção semana que vem. Que Então, eu falei assim, a gente vai legal. fazer. Olha Então, que assim, lindo, gente. não é só dinheiro. É contar histórias. E é impossível um movimento como esse, que você se doa realmente, que você se conecta, que você faz algo por alguém no mundo, é impossível não ter retorno. É a lei do retorno, né? A gente recebe 2 vezes o que a gente dá para o mundo. Por isso que é importante, né? Orar e vigiar, e é isso. É verdade. E às vezes, Vigiar os pensamentos, vigiar as ações, vigiar as atitudes, porque é impossível não retornar para você. Nem sempre retorna vai da ser mesma da mesma. fonte, É, mas retorna de várias outras fontes. E às sim. vezes as pessoas veem alguém crescendo, prosperando, feliz, porque prosperar também é felicidade, não é só prosperar financeiramente. Uma pessoa próspera, ela respira, inspira isso, né? Sim. Ela emana isso. Então, às vezes, a gente vê a pessoa muitos julgam, né? Falam, nossa, mas que sorte! Não é sorte, a É. pessoa só tá vivendo no fluxo dela, da vibração que ela emana Exato. para o mundo, né? E como vai ser, por exemplo, lançou o livro dessa pessoa, Aham. muitos podem gostar dessa história. Sim, Ele pode ser um best-seller pode. e ele pode investir um pouco mais na publicidade desse Sim. livro, em Pode. mais de um idioma, Pode. entende? Eu Muitas tenho. coisas podem o acontecer. e o que pode retornar tanto para ele quanto para ti a partir disso? A gente não sabe. Não. A gente não O sabe. meu trabalho é fazer o livro e colocar o livro na Amazon. Esse é o meu trabalho. A partir dali é com o cliente. A divulgação, a venda é com o cliente. Exato. E tanto que eu não coloco o meu nome em lugar nenhum. Então, assim, não vai ter a use editorial em lugar nenhum. O material é do cliente. O material não é meu. É todo do cliente. Inclusive, ontem até o livro da Giovana que eu comentei, ela me ligou ontem, ela falou assim, tô recebendo um monte de e-mail aqui da Câmara Brasileira de Livros, o que é isso aqui? Eu falei assim, são os seus registros. Mas eu não pedi nada. Eu falei assim, mas eu pedi no teu nome, porque é teu. Então, assim, é teu, não é meu. Então, eu faço essa assessoria para os clientes, é dele, o material é dele, não sou eu. O meu nome não vai aparecer em lugar nenhum. Lá na frente, se o cliente quiser fazer algum tipo de outro livro, agora eu quero fazer no inglês, agora eu quero fazer no espanhol, eu tô aqui, vamos fazer de novo. Então, tem clientes que eu perco o contato total.
Entreguei o material, o cliente some. Não sei nem para onde tá. E tem outros que acabam se tornando amigos, como a Lely, como outros clientes que eu tenho, que a gente acaba se tornando Ah, esse é só o amigos. primeiro, hein, Pri? Já Amém. tem outro no forninho. Vamos fazer. Hoje, vindo pra cá, eu recebi uma ligação. Eu falei assim, gente, por que que esse homem tá me ligando? Atendi em vídeo ainda. Eu atendi, eu falei assim, essas horas? Eu falei, você me ligando de vídeo? Eu falei, o que que é? Daí eu falei, nunca mais falou comigo, daí liga essas horas da manhã em vídeo ainda. Daí ele falou assim, tô com uma pessoa aqui que precisa fazer um livro. Era um senhor, atendi ele, vindo pra cá. Ele falou assim, faz 15 anos que eu tô com esse material pronto. Uau. Ele falou assim, 15 anos, e eu tô aqui conversando com ele, e ele falou que você existe. Ele falou assim, então eu quero fazer. Ele falou, porque faz 15 anos que tá guardado. Porque eu achei que eu precisava de uma editora. Foi o que ele falou pra mim. 15 anos com o material. Uau. Daí ele falou assim, e agora eu quero fazer, e quero fazer pra ficar pronto, porque eu quero dar de presente no Natal pras pessoas. Ele falou pra mim. Lindo. Aí eu falei, vamos fazer. Eu falei assim, pode me mandar o material, a gente vai fazer, pode mandar. Daí eu falei assim, a gente te entrega. Eu falei, até o mês que vem entrega, vai estar prontinho pro Natal. Então, assim, tirações da gaveta. Tirações da gaveta. Tirações da gaveta. Ser possível. Materiais não só de sonhos, de histórias, mas materiais técnicos. Então, que pode servir de estudo para alguém, uma base de estudo para alguém, de instrução para alguém. Tô com uma pessoa incrível, agora a gente está fazendo um livro dela sobre natação para crianças com deficiência. Um livro com um guia incrível para auxiliar os pais que têm crianças com deficiência, como manusear, como fazer para instruir ele numa aula de natação, o quanto a natação ajuda na questão de movimento e tudo mais da criança. Então, assim, são materiais que não é só história, é ajuda. Sim. É apoio para outras pessoas. Então, esse é o bacana do mundo dos livros. É assim, é para todo mundo. Você precisa de um livro de autoajuda? Tem. Você precisa de um guia? Tem. Você precisa de uma instrução jurídica? Tem. Você precisa de... Tem. Precisa de um devocional? Tem. Tem. Precisa de... Tem. Então, tem para todo mundo. É um livro democrático. E tu sabe Bom. que diz que a gente não pode morrer sem fazer 3 coisas, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um Escrever um livro. livro. Eu acho que agora é essa parte que eu achava... Tá faltando o livro. Tá né? faltando o livro. Acho que agora já tem o caminho. Agora não tem nem desculpa. Então, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Mas a história de vida é boa e É. dá uma bela de uma história com É, tudo Tem que que escrever. já foi vivido até aqui, hein? Exato. Tem. Tem muitas coisas aí que já passaram. Depois dessa conexão de vocês duas, eu comecei a pensar nisso, mas Tem que fazer. vamos. Tem que fazer. E uma das coisas, assim, que eu acho lindo no gaúcho, né? Eu trabalhei muito com eles. Já chegou no assunto, é. Já chegou no assunto. O que eu acho muito vai. lindo é o americano é muito patriota. Muito patriota, vocês sabem disso. O americano Sim. é muito patriota. Mas eu acho que o gaúcho e o americano estão assim, ó. Porque o gaúcho, ele é uma pessoa que é apaixonada pela nação rio-grandense dele, né? Exato. Eles são muito apaixonados. Então, assim, eu trabalhei com eles lá há muitos anos. É lindo de ver. Eu acho muito bonito isso do compartilhar a cuia do chimarrão. Acho muito, muito legal. Eu tomava muito chimarrão com os motoristas lá, a gente conversando. Mas você vai tomar chimarrão na minha cuia? Daí eu falei assim, você escovou os dentes? Eu brincava com eles. Claro, né? Não sei o quê. Ô, moça! Não sei o quê. Eu falei, então vambora. Eu falei, vamos lá. E catava a cuia e saía fazendo os checklist dos caminhões, os negócios, tomando chimarrão com eles. E eles, então, assim, eu acho que a questão da cuia do chimarrão aproxima, dá esse negócio, assim, de intimidade, de acolhimento, Sim. né? Você é Vai tomar bem-vindo. chimarrão, Eduardo. Fica quieto e me dá essa cuia. Isso, E também, assim, o respeito que eles têm pelo Rio Grande do Sul mesmo, pela história, as tradições, né? Como eles gostam e são orgulhosos de cumprir as tradições, né? A questão da Semana Farroupilha, tudo isso, eu acho tão lindo isso na cultura gauchesca. É um trabalho que passa de geração para geração. Isso, eu acho lindo para não isso. perder. Isso. E não é perder, o que nós porque estamos construindo. Todos os estados do Brasil têm uma cultura forte, Sim. uma cultura própria, né? Alguns mais, outros menos, mas tem uma cultura. Só que muitos influenciados por coisas de fora, externas, que foram chegando, se deixaram praticamente perder a sua cultura. E o Rio Grande do Sul tem esse negócio de não, a gente não pode perder né, os nossos Isso. costumes,
que na verdade Também foram herdados, né? foram herdados e são muito embasados em valores, valores familiares, Então, da mas são valores, igual você falou, são valores que não se perde. é, Porque, assim, nascer criança no Rio Grande do Sul nasce todo dia, como em qualquer outro lugar. Só que Sim. as famílias têm esse compromisso de não deixar essa essência morrer. Exatamente. Então, assim, que nem vocês estão aqui, do outro lado do mundo. Mas vocês estavam esses dias aí, no CTG, e dançando, e a caráter. E é uma coisa, assim, que Sim. você não vê muito isso em outras regiões do, Uhum. do país. Então, eu sempre achei isso muito bonito do Rio Grandense, né? Essa paixão, né? Pelo estado. A tradição gaúcha, eu sempre comento assim, que a tradição gaúcha norteou a nossa vida. É. Norteou a nossa vida. Porque se não fosse a tradição, nós não estaríamos em Orlando. Se não fosse a tradição, não teria conhecido a Lely. Tu não Não teria ido teria, pra ti- Bahia, não nem teria eu. ido para Bahia. Nós A gente somos foi através da cultura. da cultura Da gaúcha para cultura gaúcha. Bahia. Eu para dar curso de dança e a Lely no ano seguinte para cantar. Aí a gente se conheceu lá. Que legal. Nosso filho saiu da maternidade com bombacha, com roupa de É, gaúcho. eu saí do sul pra Eu acho Bahia pra muito trabalhar legal no isso. Centro de Tradições Gaúchas da Bahia. Ai, Foi que assim legal. que eu cheguei lá. Esse foi meu primeiro trabalho. E eu, Consulado Rio Grandense na e Bahia. e eu para dar curso de danças gaúchas na Bahia. É. Ai, que A legal. gauchada de lá que tá. Os desgarrados, Os né? Os desgarrados. desgarrados. E aqui é a mesma coisa. Nós não viríamos para Orlando. Sim. Viemos porque tinha recém-fundado um CTG. Eu acho e que a você gente já se tem conectou. eu acho que você já tem um livro. Já. Já A tem o livro, Força viu, das ó. Raízes rio-grandenses. Olha aí, gente, ó, a Pri já tá até dando Tá um dando título spoiler nome aí. do livro. Já tô vendendo um livro. Vai ter que acontecer. Pri, mas que bacana ter você aqui, conhecer mais a tua Obrigada. história, ter você me ajudando. Olha, sem palavras para Obrigada, o agradecer. prazer é meu. E é só o começo de uma história linda que você está escrevendo aqui. Pode ter Amém. certeza que você tem uma missão Amém. e você é uma pessoa diferenciada, você sabe disso, né? Então, nada do que você esteja fazendo vai ficar sem ser visto aos olhos de quem precisa ver. Amém, amém. Você sabe, Obrigada, né? obrigada. Obrigada de coração pelo convite. Amei estar aqui com vocês. Que bom. E obrigada. Eu amo vocês, eu admiro demais o trabalho Obrigada. de vocês. Que Deus continue abençoando os negócios de vocês e que vocês precisarem, pode contar comigo. De Que- projeto, de Igualmente, parceria, tô aqui, tô igualmente. aqui. Obrigada. Muito bom saber um pouquinho mais da tua vida, da tua história. E imaginar. Matear, né? Parceira de mate aí, né? E já conseguir vislumbrar a história que ainda tu tá escrevendo e o que está por vir aí. Está nos por vir próximos muita anos. coisa. Agora em dezembro a gente vai ter o nosso encontro, dia 19 de dezembro, dos nossos autores. A gente colocou na agenda, né, Lely? Já. Dia 19, o nosso encontro, uma noite de autógrafos com todos os nossos autores de 2025. Que E pro legal. ano que Vai me vem. dar teu autógrafo? Vou. Hum. Posso comprar meu livro. E pro ano que vem a gente vai ter muitos eventos. A gente tá planejando um evento lindo em março do ano que vem, com muitos autores. E vai vir Legal. autores do Brasil, autores daqui. Vai ser, assim, um momento incrível do ano que vem para realmente celebrar essas pessoas que realmente tiveram a coragem, a ousadia de tirar o sonho da gaveta. Então, vai ser. A gente tá com muitos projetos lindos aí pro ano que vem. E dezembro vai ser só o começo. O ano que vem Ó. vai ter muita coisa ainda. Bacana, Pri. Ó, um cortezinho aí, pode usar até como slogan de vez em quando, desengavetando sonhos. Pode ser. Vou anotar, vou Anota. anotar. Pri, muito obrigada. Obrigado, Pri. Obrigada eu. E para você que está nos acompanhando aqui toda sexta-feira, aqui com o Oncast, o podcast da UNTV, não deixa de já enviar aí, manda essa história, manda essa mensagem adiante para os seus familiares, para os seus amigos, deixa a sua curtida, se inscreve no canal que assim você vai ter toda semana, vai receber novos conteúdos, vai ser avisado dos novos conteúdos que vão ser lançados aqui e você pode também nos seguir no Instagram, @OnTVUSA. E a Pri, a gente vai deixar na descrição todas as informações aqui das redes sociais da Pri, como você pode falar com ela, como você pode acessar a Pri e também lançar o teu livro aí, porque a gente quer saber da sua história também, não é mesmo, Pri? Com certeza, de qualquer Bora. lugar do mundo. É isso aí. Bora desengavetar sonhos, então? Isso Bora. aí. Agradecemos ao Alasca, nosso parceiro que está sempre com a gente aqui com esse estúdio lindo aqui na International Drive em Orlando. Muito obrigada pela parceria, pela amizade de sempre. E se você quiser ter também o seu podcast, é só chegar aqui no Alasca Tech Store. Exatamente, Alaska Tech Store na International Drive. E só pra gente reforçar,
curta, compartilha, comenta ali no vídeo, A gente tá aprendendo essa né? parte ainda, viu, A- gente? Deixa o seu like. Deixa o seu É. like, se inscreve, aperta no sininho, faz toda essa parafernália de coisa aí que todo mundo pede. Vamos pedir também, né? Exatamente, Temos o vamos direito, lá. né? Sim. E compartilha, gente, tá? Valeu! Até semana que vem. Obrigada.